canal e o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com o DIU Mirena. Eu uso ele como método contraceptivo e também uso ele como tratamento para adenomiose. Eu vou explicar tudo pra vocês. Então, pra contar pra vocês como eu escolhi esse método, vocês precisam saber que eu sou diabética tipo 1 há 9 anos, né? Eu coloquei o meu DIU em janeiro do ano passado, no dia 14 de janeiro de 2022, eu coloquei o meu DIU. E eu coloquei o DIU especificamente porque eu iria casar. Então foi uma forma de eu já colocar o meu DIU, tanto pra mim mesmo, quanto pro casamento. Eu sou muito nova, não tô a fim de ter filho no momento. Então foi uma forma de eu colocar o DIU. Então já era algo que já estava sendo conversado com a minha ginecologista há um tempo. A minha ginecologista é a doutora Érica, ela é simplesmente sensacional. E como que foi a escolha? Primeiramente, eu conversei com ela, falando com ela que eu era diabética, e automaticamente ela me indicou o DIU. Primeiramente, ela me indicou o DIU de cobre. Virei mocinha, né, com 11 anos de idade. Então, a minha vida inteira eu sempre tive fluxos muito altos, então eu tinha que ficar usando absorvente noturno, aqueles bem grandões. Eu tinha muita cólica nas quais eu não conseguia sair da cama, porque doía demais, doía minhas costas, eu tinha muita dor de cabeça, meu seio ficava muito dolorido. Então, todo o meu período menstrual, até os meus 20 anos, foram todos sofridos. Então, quando a gente estava conversando, ela me indicou o DIU e a gente começou a conversar sobre o meu fluxo e tudo mais. Então, eu contei pra ela que meus fluxos eram altos, que eu sentia muita dor, que eu sentia muita cólica, que eu não me sentia bem. E a gente decidiu tentar com o DIU hormonal. No caso, ela me passou duas opções, que foi o Mirena e também o Carlina. E ela falou, vamos tentar com o Mirena. Se o seu útero não couber, a gente coloca o Carlina. Então, lá vai eu fazer todos os exames que ela pediu, porque sim, você precisa fazer vários exames com endovaginal, com um médico de confiança, que é muito conhecido aqui na cidade. Falou, não, tudo bem, você tá numa idade boa e tal, coloca o DIU Mirena mesmo. Fiz, né, o endovaginal, mandei pra minha ginecologista e ela fez o pedido pelo plano de saúde, porque na época eu tinha plano de saúde, então eu fiz todo o processo de colocação do DIU pelo plano de saúde. Eu não sei falar pra vocês quanto que ficou, porque eu fiz pelo plano de saúde do meu pai. Ok, ela me avisou lá quando o DIU chegou e vamos marcar. Vitória, você precisa vir no seu período menstrual, porém não venha no seu primeiro dia, porque você vai sentir muita dor. E como eu já sou uma pessoa que sentia muita dor com os períodos menstruais, eu escolhi colocar no consultório mesmo, sem anestesia, porque eu já queria sair de lá e voltar pro meu serviço. Então, no dia que eu coloquei o DIU, eu fui trabalhar, deu o horário, eu saí, fui lá, coloquei. Pra mim, Vitória, foi super tranquilo. Eu senti mesmo uma cólica mais forte. Então, como eu já era muito acostumada a ter cólicas, eu simplesmente só senti aquela cólica e fiquei tranquila. Uma cólica que me incomodou um pouco, mas foi super tranquila. Já saí de lá e voltei pro meu serviço. E lembrando que eu falei no início do vídeo que eu tinha um fluxo muito alto. Então, naquele determinado dia, eu estava com um fluxo alto. Porém, quando colocou o DIU, eu coloquei um absorvente novo. E voltei pro meu serviço. Passaram-se umas 2, 3 horas, se eu não me engano, eu fui ao banheiro e o meu absorvente estava limpo. Tava limpo, gente. Eu pensei assim, cara, já começou a diminuir o meu fluxo menstrual. E isso era numa sexta-feira. Passei essa primeira noite, foi super tranquila. Porém, um dia depois, eu comecei a ter muita cólica.
muita cólica, cólicas muito fortes, cólicas que não passavam com remédio, porém eu tava com a cabeça de pelo menos eu estou prevenida, né? Ninguém me contou que eu ficaria muito tempo menstruada, porque como ele é um método contraceptivo hormonal, ele joga hormônio no seu corpo, então ele desregula tudo, né? Ele joga hormônio no útero. Então desregulou tudo, desregulou meu período menstrual e tal. Mas uma coisa, eu tava feliz porque eu não tava tendo muito sangramento. Então eu tava mais feliz, eu tava mais animada, eu tava movimentando mais. E ao todo foram 47 dias menstruada. Eu fiquei do dia 14 até 14 de janeiro, né? 12 de janeiro até março menstruada. Então foi assim, um tempinho bom, ou até mais, eu acho que foi mais de 47 dias. 47 dias menstruada a primeira vez, porque passou esses 47 dias, a minha menstruação acabou, porém passado 10 dias, os 47 dias, eu menstruei de novo. E aí eu fiquei mais 30 dias menstruada. Eu entrei em contato com a minha ginecologista, né, pra saber se isso era normal, e ela falou comigo que era, porque o meu corpo tava tentando acostumar com o DIU. Em relação a menstruar agora ou não, vai muito de corpo de mulher para mulher. Por exemplo, eu fiquei 8 meses sem menstruar. A minha ginecologista não classifica o que eu tenho como menstruação, ela classifica ele como um escape. Eu fiquei 8 meses tendo escapes de 2 a 3 dias, que era o meu mínimo, e não tendo menstruação, aquele fluxo de 7 dias frequente. Então, ela fez meu relatório, pediu para fazer um ultrassom, mediu no lugar, pediu os exames que eu tinha que fazer também, então deu tudo certo. Nesse ultrassom que ela fez, ela viu que eu tava com adenomiose. Adenomiose é quando quando o útero ele tá grande, né? Mas depois eu vou explicar melhor pra vocês no próximo vídeo. É quando o útero está grande e as veias do útero se rompem. Então, não era pra eu menstruar. Porém, como eu tenho adenomiose e as veias do meu útero elas se rompem, eu tenho esses escapes. Antes eram escapes de 2, 3 dias. Depois os meus escapes passaram para 5 e agora estão em escapes de 7 dias. Porém, depois de 1 ano e 8 meses, gente, eu tô com um método contraceptivo que eu realmente estou muito feliz. Porque ele não saiu do lugar, eu faço exame, né, com frequência para saber se ele tá no lugar. E eu tenho os escapes. Então, o meu problema sempre foi menstruar demais. Então, uma pessoa que usava sempre absorvente noturno e passou a usar protetor diário, é uma diferença, assim, muito grande. Então, é uma coisa que eu fico satisfeita em mim. Então, eu tenho 1 ano e 8 meses que eu tenho o meu DIU Mirena. Eu sou muito feliz com o meu DIU, né? Eu não tenho cólicas, eu não tenho fluxo alto, eu não passo mal com o meu DIU, que muita gente tem, né? Efeitos colaterais. O único efeito colateral que eu tive pós-DIU foi que eu engordei e que eu comecei a ter muitas espinhas, principalmente nas costas. Porém, pra mim é super tranquilo, a gente faz uma esfoliação e tá de boa. Então essa é a minha experiência, um pouco mais resumida pra vocês sobre o meu DIU Mirena. Se você ainda não me acompanha no Instagram, me segue por lá, eu falo sobre moda colorida e vai ser um prazer ter você por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!